Mais uma videoaula. Nós vamos falar agora sobre estruturas, especificamente as estruturas planas, que são as estruturas que estão representadas nos nossos eixos X e nosso eixo Y. Bom, como todas as estruturas representadas no plano, nós teremos apenas 3 tipos de movimento que pode ocorrer: a translação em X, a translação em Y e a rotação em Z. Logo, para me ter equilíbrio nessa estrutura, eu tenho que usar 3 condições estabelecidas nas minhas equações da estática. O somatório das forças em Y tem que ser igual a 0, o somatório das forças em X também tem que ser igual a 0, e o somatório dos momentos em relação ao eixo Z tem que ser igual a 0. Essas são as condições preliminares para eu poder classificar as minhas estruturas. Vamos passar agora para a primeira classificação. Nós podemos classificar as estruturas como hipoestáticas. Como todo mundo pode ver, hipo, aqui o nosso prefixo, é menor, menos. Então, estruturas que elas têm o número de reações menores do que o número de equações da estática. Nós já sabemos que são 3 as equações da estática. Então, vamos verificar aqui como nós podemos estabelecer as nossas equações. É através da análise do nosso vínculo estrutural. Como a gente pode ver, temos 2 apoios aqui do primeiro gênero. Esse apoio vai me dar uma reação perpendicular ao meu plano de apoio. Então, como eu tenho aqui uma reação perpendicular ao meu plano de apoio, outra reação perpendicular, eu coloco aqui número de reações 2 e o número de equações 3. Logo, 2 não é menor que 3, então está aqui a prova que essa estrutura é hipostática, porque a condição é que o número de reações seja menor do que o número de equações da estática. Gente, quando trata-se de estática, nós não devemos calcular estruturas hipostáticas, porque elas são instáveis do ponto de vista da estática. Ou seja, nós não podemos garantir a sua estabilidade, a sua estaticidade. Logo, elas não são adequadas à utilização em modelos de estruturas. Nós temos também as estruturas isoestáticas. Tem aqui um modelinho onde nós temos uma viga que está carregada aqui com a nossa carga P. Essa carga P eu vou ter uma componente em X e uma componente em Y. Certo? Devido a esse carregamento, eu vou ter o quê? As reações de apoio para equilibrá-lo. Então, aqui nesse apoio, eu tenho um vínculo do segundo gênero. O vínculo do segundo gênero, ele me dá uma reação paralela ao meu plano de apoio e uma reação perpendicular ao meu plano de apoio. Já aqui, neste outro apoio, nós temos um vínculo do primeiro gênero, que vai me dar uma reação perpendicular ao plano de apoio. Contado o número de reações, eu tenho 1, 2, 3 reações, número de reações 3, e o número de equações da estática não muda, são 3 as equações da estática. Se o número de equações da estática é igual ao número de reações de apoio, eu tenho uma estrutura isoestática. Essas estruturas são muito utilizadas na construção de modelos. Então, as estruturas isoestáticas, elas, sim, a partir daqui já são estáveis do ponto de vista da estática e podem ser consideradas para modelagem estrutural. Agora nós vamos falar das estruturas hiperestáticas.
Qual é a principal característica das estruturas hiperestáticas? O número de reações tem que ser maior do que o número de equações. Então, eu criei esse modelo para exemplificar. Nós temos aqui o nosso carregamento P, inclinado a um ângulo alfa. Esse carregamento vai me gerar reações neste vínculo aqui, ó, tanto na horizontal, nesse caso aqui perpendicular ao meu plano de apoio, na vertical, que nesse caso aqui representa paralelo ao meu plano de apoio, e um contramomento, porque essa força está atuando a uma determinada distância. Então ela vai gerar um momento que vai ser neutralizado por esse contramomento. Já nesse outro vínculo aqui, nós temos o apoio do primeiro gênero, né, que gera uma reação perpendicular ao plano de apoio. Ou seja, contadas as minhas reações, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 reações de apoio para apenas 3 equações da estática. Esse sistema não fecha. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar de outras equações para poder determinar as reações dessa peça, certo? Então, nas estruturas hiperestáticas, as equações da estática elas não são suficientes para que nós possamos determinar todas as minhas variáveis, correto? Então, nós classificamos as estruturas dessa maneira, em hipoestáticas, instáveis, isoestática e hiperestática, correto? De acordo com o número de reações e comparado ao número de equações da estática. Galera, vou ficando por aqui. Se você gostou, se esse assunto lhe interessou, eu peço para você dar aquele like. Também peço que você compartilhe esse material com seus colegas e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.